Bom dia, estamos no dia 121 de leitura da Bíblia. Começaremos com Atos, capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os anônimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. A cura de um paralítico em Listra. Em Listra, costumava estar sentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: "Levante-se direito sobre os pés." O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: "Os deuses em forma de homens desceram até nós." A Barnabé chamava Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo tesouros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: "Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria." Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Paulo é apedrejado. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. A volta para Antioquia da Síria. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Josué, capítulo 22. Josué abençoa e despede as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meio tribo de Manassés e lhes disse: "Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos. Pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para as suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos,
Guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a ele e sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade da tribo Josué deu herança entre seus irmãos, deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. O altar junto ao Jordão. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel viram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Fineias, filho do sacerdote Eleazara, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Com eles foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. E lhes falaram, dizendo: Assim toda a congregação do Senhor, que infidelidade é essa que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é impura, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso, não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificarmos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para, sobre ele, oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: O que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de Ruben, filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: Vamos edificar um altar, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vocês, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho, e possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que, no futuro, os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: Vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: Veja o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor.
edificando um altar para o holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos milhares de Israel, que estavam com ele, ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade voltarem da terra de Gileade para a terra de Canaã. Aos filhos de Israel eles deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus, e não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: É um testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Jó capítulo 31. Que Deus me pese numa balança justa. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima, e que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Nunca cobicei nem adulterei. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se pegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que os outros se deitem com ela, pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição, e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Sempre fui justo e caridoso. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então o que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se via alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir. Se ele não me agradeceu do fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que a omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Nunca neguei a Deus. Se no ouro pus a minha esperança, e se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua que caminhava ao seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, eu lhes atirei beijos com a mão. Também isso seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus, que está lá em cima. Nunca me alegrei com o mal. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia, e se exultei quando o mal o atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse. Se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele, pois o estrangeiro não pernotava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade e meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava,
fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Eis aqui a minha defesa. Quem dera que eu tivesse que me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhes mostraria o número dos meus passos como príncipe e eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim e os seus sucros juntamente chorarem, se eu comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo, e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó.